Boa noite, a paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Sou grato ao Senhor nosso Deus por mais uma grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, em especial hoje quando nós gravamos a nossa live, a nossa lição para o nosso canal do YouTube. Fazemos para o Facebook a nossa live e depois nós colocamos lá como material de pesquisa também no nosso canal do YouTube. E eu já quero agradecer aos irmãos que já estão chegando, às irmãs que já estão chegando. Hoje nós vamos com o nosso estudo e é uma temática muito profunda, e hoje o que nós vamos tratar tem assim uma repercussão muito grande no meio do povo de Deus, no meio também até secular. É falado acerca desse grande patriarca Jó e o sofrimento que esse homem teve. E hoje em especial nós estaremos falando sobre a vida de Jó e o drama que ele teve ao perder todos os seus bens e também perder os seus filhos. E enquanto os irmãos estão chegando, rapidamente, já quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã que está chegando. Acredito que nós teremos um excelente momento para nós ouvirmos de Deus o que Ele tem para a nossa vida. Acredite que quando nós chegamos na presença do Senhor, quando nós chegamos, nós somos alcançados pelo favor de Deus. E daqui a pouquinho eu já vou fazer menção, ou eu já faço menção de uma vez e vou compartilhando. Eu acho que vou fazer isso para ganharmos o tempo. Então já chegou, que vai estar participando do nosso estudo, a nossa irmã Rita Maria, a minha cunhada Leia também já chegou. Deus abençoe. Mara Regina, a nossa irmã Neuza Alves, o nosso presbítero Deusdete. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. E na medida então que os irmãos forem chegando, nós faremos menção. E também, enquanto isso, eu estou aqui procedendo a alguns compartilhamentos para os meus amigos aí que eu tenho, as igrejas, os grupos que eu tenho no meu Facebook, para estarem vindo comigo nesse aprendizado especial da parte do Senhor nosso Deus. O telefone está tocando. A minha esposa vai estar atendendo o telefone, né? Ao vivo. É ao vivo e sem corte, né? Nós vamos estar então nesse estudo especial, tá bom? E com certeza vai ser uma bênção. E eu já quero agradecer a você, meu irmão, chegou ali também, nosso irmão Jameson. Deus abençoe nosso amado irmão grandemente, tá bom? Com certeza vai ser muito agradável. Qualquer coisa manda para o Facebook, eu respondo meia-noite. Pastor Alex Figueiredo também. É a nossa lição que nós vamos estar gravando a nossa lição. E com certeza eu acredito que o Senhor vai nos abençoar grandemente. Enquanto você chega, vai formando aí a sua sala, eu vou fazendo meus compartilhamentos e nós já vamos fazer menção da lição deste domingo. É a quarta lição, o drama de Jó. O drama de Jó. Com certeza vai ser muito importante ter a participação dos amados irmãos.
Eu estou aqui já concluindo os meus compartilhamentos e esperando que mais alguém chegue para juntos nós adorarmos ao Senhor nosso Deus, né? Ao vivo, programa ao vivo é assim, o telefone toca, né? E a gente precisa atender o telefone, não é isso, irmã Marta? Marta Dias, Deus abençoe. Então é isso, mas eu já estou concluindo aqui para nós entrarmos na palavra. Pastor Alex, vê se eu consigo ficar pelo menos no primeiro tópico, comentando com a gente aí, ajudando aí nos comentários aí desse primeiro tópico que nós vamos estar falando. E com certeza vai ser algo assim maravilhoso ter a participação dos amados e queridos irmãos. Talvez hoje eu não consiga fazer todos os compartilhamentos que normalmente eu faço, por causa do horário, e também, né, para nós ganharmos o tempo. Convide mais alguém. Daqui no máximo 2 minutinhos, já estaremos orando para darmos a abertura oficial do nosso estudo, dessa nossa quarta lição. Tá bom? Estou compartilhando aqui e vou abrir já. Vai ficar muita gente para trás que não vai dar para compartilhar, só vou compartilhar com as igrejas que eu tenho aqui na minha linha do tempo, né? Compartilhar com as igrejas, com as nossas congregações também, para que todos recebam esta palavra. Queridos, por que eu estou insistindo para que você convide mais alguém? Porque esta lição é uma lição muito profunda. É uma lição que ela é recheada de situações que fogem o controle humano. São situações que vêm, e eu costumo dizer, já disse, já preguei sobre isso, já falei sobre isso, que tem situações que vêm na nossa vida que é para nos arrancar com raiz, com tudo. Ela não traz, assim, facilidades. E o que aconteceu com Jó, pastor Alex, não é isso? Veio também no sentido de quê? De arrancar Jó com tudo. Só que Jó, ele só não sucumbiu nessa situação, por quê? Porque o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Se não fosse o Senhor com ele, nada feito. Mas como o Senhor estava com esse grande servo, o Senhor então deu condição para que Jó vencesse esse momento de dor, de luto, de enfermidade, de grande sofrimento e pudesse chegar, vou dizer assim, do outro lado, cantando a vitória. Faço agora o meu último compartilhamento, abro a minha sala de vídeo e vamos ver quem mais o Senhor vai nos enviar para estar participando com a gente aí nesse momento tão especial, tá? Com certeza vai ser muito bom poder ter a sua presença. Vamos então à palavra do Senhor? Vamos ler a palavra do Senhor, que hoje é a quarta lição, que tem como título O Drama de Jó. Diz assim o texto bíblico: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, irmão Henrique, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 21. A verdade prática está: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe irmã Luciana Dias Souza, lá do Paraguai. Deus abençoe, minha irmã. Tem mais alguém com a irmã aí? Chame, abre a sua sala de vídeo e convide mais alguém, tá? Para receber essa bênção da parte do Senhor também sobre a sua vida.
Irmã Eliane dos Santos, a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura, Jó capítulo 1, vamos ler o versículo 13, depois o versículo 22 e depois o versículo 8 do capítulo 2. Diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e os jumentos paiciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e as moças feriram ao fio de espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Versículo 20. Então Jó levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Versículo 8 do capítulo 2. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Irmã Dalva, irmã Lloyd Lima, a paz do Senhor. Um abraço aí. Por favor, irmã Lloyd, a irmã estando com seu pai, meu querido pastor Manuel, a sua mãe, irmã Dejanira, dá um abraço neles por mim, tá bom? Em meu nome, em nome da irmã Thelma também. Dá um abraço, né? Se puder, visto, né, que tem essa quarentena louca aí, né? Mas se puder, transmita o meu abraço lá a seu papai, a sua mamãe, em nome de Jesus. Mandava a paz do Senhor Jesus. Ore comigo, para que o Senhor nos abra o entendimento, para compreendermos a profundeza desse estudo dessa noite. Você pode? Você pode orar comigo? Uma oração rápida. Senhor Deus e Pai, eu lhe agradeço pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de mais uma sexta-feira estarmos aqui, podendo transmitir a gravação desta lição da EBD, essa quarta lição, que tem um tema muito especial, que é o drama de Jó. Fale conosco, nos inspire, ó Pai, a permanecermos na caminhada, ainda que todas as portas se fechem, ainda que tudo aparentemente vai dar errado, mas que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor, cumprindo aquilo que é o seu querer para com as nossas vidas. Amém. Glórias a Deus. Queridos, nós vimos aqui no texto apresentado algo interessante, irmã Sônia Maria, que Jó, ao passar por todos os sofrimentos, todos os acontecimentos que era presenciado por Jó ou pelos seus criados, a Bíblia vai fazer questão de mencionar o seguinte: sempre tinha um, sabe, que voltava para falar, que voltava para dizer assim: Jó, somente eu fiquei. Queridos, é muito difícil quando nós nos deparamos com essas situações que enfrentamos e a gente olha para um lado, a gente olha para o outro e a gente não vê a saída que nós precisamos. Mas acreditemos nisso, que Deus, Ele tem para nós algo assim maravilhoso, sabe? Irmã Ana, irmã Dalva, irmã Vilma, irmão Edenelson. Deus tem para nós algo assim maravilhoso. Por quê? Porque visa a glorificação do seu nome. Porque por mais que as coisas estejam dando errado, ou aparentemente esteja até fugindo do nosso controle, nós temos e nós podemos entender que o Senhor, Ele está de uma forma especial agindo nas nossas vidas, por mais que as circunstâncias estejam falando ao contrário. Por isso que eu lhe convido que você possa usar a sua fé, usar a sua comunhão com o Senhor,
usar a sua experiência com Deus e viver o que Deus tem para fazer com você e por você, através da sua vida. Nos deparamos com esse drama que Jó viveu, com essa situação triste, mas com um fim maravilhoso. Quem viu o primeiro estado de Jó, de prosperidade, de bênção, viu o segundo estado de Jó, de pobreza, de penúria, de sofrimento, de dor, de perda, talvez não imaginaria o que iria acontecer com Jó futuramente. Porém, eu gostaria que você, juntamente comigo, usando a fé que você tem em Deus, acreditasse que, como diz a Escritura, todas as coisas, irmã Dalva, irmã Sônia, irmã Thelma, irmã Luciana, todas as coisas contribuem. É difícil a gente entender, irmão Léo, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Temos 3 objetivos. Um objetivo geral nessa lição, que é mostrar que Jó manteve a sua fidelidade em Deus. E temos 3 objetivos específicos, que primeiro é revelar de que forma as tragédias se abateram sobre a vida de Jó, explicar de que forma Jó teve a sua família dizimada, seus filhos, e demonstrar de que forma Jó teve a sua saúde física e mental abatida. A paz do Senhor, irmã Angélica, seja bem-vinda aí ao estudo em nome de Jesus. A nossa introdução vai dizer assim: a aprovação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Para os seus amigos, Jó, ele vai se apresentar como revoltado, vai se apresentar como arrogante, porque eles não entenderam a posição de Jó. Mas nós vamos ver que, com o passar do tempo, Deus vai mudar o quadro, vai mudar o cativeiro, vai mudar o estado de Jó. E o último estado, na verdade, não vai ser o último. Porque quem viu ele se raspando com caco de telha, depois vai ver ele assentado à mesa com a sua esposa e com seus filhos, e podendo olhar da janela ou da varanda da sua casa, ver os seus criados, ver tudo aquilo que Deus havia lhe dado de volta. Por isso, amado, deixa eu falar para você agora, você que está comigo nessa lição, nesta aula, estudando comigo. Vamos ser fiel, ainda que aparentemente é pouquinho. Vamos ser fiel nesse pouquinho, sabe? Porque daqui a pouco o Senhor vai nos exaltar. O Senhor vai nos colocar sobre muito. Pastor, mas se Deus não fizer aqui, fique tranquilo, querido. Porque na eternidade tem coisas grandiosas que nos esperam. Tem coisas fantásticas que o Senhor está reservando para mim, que o Senhor tem reservado para mim, que o Senhor tem reservado para você. Então aproveite, meu querido, aproveite para dizer para o Senhor: Senhor, muito obrigado. Senhor, me ensine a ser fiel. Senhor, me ensine a caminhar, me ensine
a andar contigo, me ensine a viver contigo. A paz do Senhor, irmão Nelson. Seja bem-vindo, meu querido, em nome de Jesus, uma vez mais, para juntos adorarmos ao Senhor, nosso Deus. Eu estou tentando hoje aqui abrir a minha sala virtual, mas eu não estou conseguindo. O negócio hoje fechou que eu não estou conseguindo abrir minha sala virtual, mas não tem problema não. Deve estar alguma coisa no sistema, não está indo, mas está na bênção. Mas eu quero lhe agradecer, tá bom? Quero lhe agradecer você que já está chegando. E essa introdução, então, ela é profunda, que ela vai dizer que Jó, de um homem mais rico, mais poderoso, entre aspas, do Oriente, vai se tornar um homem moribundo, um homem com um estado muito triste, muito calamitoso. Mas, porém, nós vamos ver que o modo como Deus operou na vida desse homem também é fantástico. Uma graça, a paz do Senhor. Glórias a Deus. A irmã Graça, Deus abençoe, irmão Nelson, né? Irmã Luziete, né? É isso, irmã. Isso. Irmã Graça, fique na posição de Deus. Fique que na posição de Deus. Que olha só o que eu vou dizer para a irmã. Quanto menos a irmã esperar, as portas vão abrir. E se eu ainda estiver fazendo live, que não seja de transmissão, porque a gravação da EBD, vamos fazer essa, não paramos mais enquanto tivermos fôlego. Vamos fazer todas as semanas. Enquanto estivermos aí com o nosso ministério, com a nossa vida pastoral, vamos estar fazendo, gravando a lição. Pode ser que não seja tão grande assim. A live eu já não sei, mas eu espero ainda ouvir a irmã contar o testemunho, que quanto menos a irmã estava esperando, Deus foi e abriu a porta. Mas faça isso, fique na posição, no lugar da bênção, tá bom? Porque a bênção do Senhor vai alcançar a vida da irmã, tá bom? A bênção do Senhor vai alcançar. E a irmã com certeza vai poder viver a grandeza desta vida maravilhosa na presença do Senhor. Diz assim, o nosso primeiro tópico: tragédia de natureza econômica. Tragédia de natureza econômica. Irmã Luziete, Manzuma. Diz assim, vamos ler sobre o sucesso na esfera comercial, o sucesso na esfera do campo, o ataque do diabo na esfera comercial e o ataque do diabo na esfera do campo. O antes e o depois nesse contexto de Jó. Tragédia de natureza econômica. O sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos os do Oriente. O respeito, a admiração e a riqueza e a prosperidade do homem de hoje contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio diz assim, e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos autores que igualam Jó a grandes indústrias e empresários contemporâneos, ou seja, dos nossos dias. Enquanto ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de carga. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócio. Jó se destacava, irmã Maria das Graças, pelos animais, pela quantidade de bens que ele possuía, e fazia dele um grande comerciante, um grande empresário da época, porque ele tinha terra, ele tinha animais de transporte,
tinha animais leiteiro, então ele tinha tudo o que ele precisava. E ainda uma terra boa que produzia muito e uma família abençoada. Tudo então era um ambiente propício para que um homem de Deus como Jó vivesse agradecendo a Deus por tudo, irmã Maria das Graças. Então nós vamos ver quanto Jó ele vai adorar a Deus, ele vai servir ao Senhor, ele vai glorificar a Deus com tudo o que ele tinha. Fala então também que ele era um homem que tinha um sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstrava que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras e não um nômade, como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abudá, encontrada somente em Jó e em Gênesis, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois e, da mesma forma, as ovelhas ofereciam a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, com as vacas, alimentavam a produção de laticínios, né? E isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Ou seja, nesse contexto que nós vivemos, alguém diria, né, Jó é um grande empreendedor. Em outras palavras, vivendo até a bênção bíblica, tudo que Jó coloca a mão, prospera. Tudo que Jó coloca a mão, não é somente a mão de Jó que está ali, mas é a mão de Deus que vai estar abençoando a Jó. E Jó, então, ele vai ser próspero, vai crescer. A Bíblia vai nos furtar, porque não dá para se contar toda a história, não vai dizer com quantas juntas de bois, de jumentas, né, com quantos camelos, enfim, Jó começou. Mas agora ele tem muito. Mas por quê? Porque a boa mão do Senhor estava abençoando a sua vida, graças a Deus. Né? Não é isso, irmã Isabel? Então é muito importante nós entendermos que quando o Senhor coloca a mão, o lugar prospera. Quando Deus coloca a mão, as portas se abrem. Quando o Senhor coloca a mão, o sobrenatural acontece. Eu lhe pergunto, irmã Lloyd, o Senhor tem colocado a mão? O Senhor tem colocado a mão? Se o Senhor tem colocado a mão, então o sobrenatural, ele vai acontecer. Tem pessoas que agem ao contrário de Jó, quando abençoado abandona Deus e quer somente desfrutar das coisas deste mundo. É verdade, irmã Thelma. Enquanto têm os seus bens, esquecem de Deus. E outros, quando estão passando necessidade, falam que Deus também não está olhando. É uma turma de ingrato. Mas graças a Deus que existe ainda um remanescente fiel que está adorando ao Senhor Jesus, independe da situação e depende do contexto em que estamos vivendo. Há alguém que está entendendo que o Senhor, ele tem, vamos dizer assim, bênçãos para realizar, bênçãos para fazer na vida do servo fiel, né? Deus, né? Deus, ele é maravilhoso, né? É isso aí, irmã Graça, isso mesmo, né? Aonde a irmã estiver, não esqueça do Senhor, né? Continue adorando, continue exaltando ao Senhor, continue glorificando ao Senhor, porque procedendo desta forma, a bênção será completa.
Então nós vemos que Jó, em sua natureza, juntamente com seus filhos, ele vai poder usufruir de todas as bênçãos, de todas as conquistas diante do Senhor nosso Deus. Só que, irmã Lena, irmão Zé Paulo, só que o inimigo, ele vai de alguma forma se apresentar a Deus e vai tentar contra a vida deste grande servo do Senhor nosso Deus. Permita-lhe dizer algo, meu querido e minha querida irmã. Vamos fazer, sabe? Vamos fazer a vontade de Deus, ainda que tenhamos a certeza. Jó não tinha essa certeza. Jó não sabia do que estava acontecendo. Mas vamos nós que já somos servos de Deus, já conhecemos as astutas ciladas do maligno, mesmo em meio a essas guerras que nós vivemos, não vamos deixar de adorar. Vamos continuar adorando. Sabe, irmã Ana? Vamos continuar acreditando na provisão de Deus, como diz a irmã Ana, né? Deus é bom todo dia. Todo dia, Deus, ele é maravilhoso. Vimos que ele foi um grande empreendedor, mas no 3 vai dizer o seguinte: o ataque do diabo na esfera comercial. Diz assim: Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, né? Desestabilizando financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota, ou seja, a ruína. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Até para vamos dizer assim, carregar a sua plantação. Como ele iria fazer isso se os seus animais não existiam mais, foram roubados? Enfim, amados, a situação é muito difícil. Então, um homem próspero, mas de uma hora para outra, perdeu tudo. Muito faz de Deus como, né? Lembra de quanto a dor, né? Então, nós temos que louvar, né? Deus amava muito a Jó, disse a irmã Luziete, né? Então, Deus, ele faz de fato, né? Ele faz muita coisa, né? Ele faz muita coisa por nós, irmã Vilma, irmão Idenelson. E às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não compreendemos a forma como Deus age. Mas ele tem o controle das coisas. Nós não sabemos. E eu fico pensando aqui, olha só, para tocar em Jó, para poder, de alguma forma, trazer a ruína a Jó, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas perderam a vida. Muitas pessoas deixaram de existir por causa da fúria do inimigo. O inimigo se apresenta diante de Deus, porém, é Deus quem pergunta: observaste o meu servo Jó? Né? É Deus dando testemunho, em verdade, irmã Thelma. Então, nós vamos ver que muitas pessoas perderam a sua vida. Inclusive, os da própria família de Jó também vai perder a vida. Tudo porque o diabo estava com sede de destruir a vida deste grande patriarca. Mas o Senhor era com ele. E do mesmo modo, o Senhor é comigo e o Senhor é com você também, meu querido e minha querida irmã. Maravilha. Irmão Carlos Roberto, a paz do Senhor. Boa noite, companheiro. Seja bem-vindo. O ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio
toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio. Olha só, diz o comentarista, era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Jó perdeu seus filhos, sim, irmã Luzete. Perdeu tudo. Só ficou ele e a esposa. E no caso dele, um monte de cinzas, um caco e muitas feridas em seu corpo. Até o Senhor falar com ele e mudar o seu estado. Aqui é necessário fazer uma ponderação, evidentemente, que nem sempre, o comentarista fala aqui, que é preciso nós também falarmos o seguinte, que nem sempre um empreendimento de alguém, né, ele perde por causa de uma ação maligna, nem sempre, tá? Nem sempre é o maligno. Nesse caso aqui foi, mas nem sempre é. Às vezes é a ganância do homem e faz mau investimento. Não é isso, irmão Carlos? Investe mal, o resultado vai ser mau. Então nem sempre é o diabo agindo. Mas ele pode agir sim, mas nem sempre. Agora, no caso de Jó não. Foi uma ação extremamente arquitetada pelo maligno, tá? Mas nós vamos ver aqui, inclusive o texto bíblico vai dizer, em Jó capítulo 1, versículo 22, vai dizer, em tudo isto não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe, irmão Carlos? Por mais que Jó perdeu bens materiais, filhos, mas ele não atribuiu falta alguma. O que fez com que Satanás se levantasse contra ele de forma terrível. Jó permaneceu com sua fé inabalável. Verdade, irmã Thelma? A esposa ainda mandou, né, Jó amaldiçoar Deus. É verdade, irmã Luzete? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse ponto que ela fala isso, né? Amaldiçoa esse teu Deus, esse teu Deus e morre. Nós vamos falar sobre isso também. Então, queridos, nós temos que entender, né? Nós temos que entender que a forma como as coisas acontecem, né? Às vezes foge, sim, o nosso controle, foge, mas Deus é que vai entrar com providência nas nossas vidas, é Deus que vai operar um milagre, de forma que todos nós poderemos, de uma forma muito especial, não perdermos a nossa comunhão com o Senhor. Então, falamos o primeiro tópico, acerca dos bens que Jó possuía e acerca de como ele perdeu. No segundo, vai dizer assim, tragédia de natureza familiar. Filhos, esposa, né? O que aconteceu? Filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia os seus 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado vai dizer, estando seus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre os jovens e morreram. Possivelmente, era o aniversário, irmão Marcos, do primogênito. Estavam todos lá com o primogênito, celebrando, lá comemorando, festejando o seu aniversário. De repente vem um grande vento. Tudo indica que esse vento, né, ele deu sobre a casa, né, deu sobre a casa, e aquelas paredes ruíram e caíram sobre eles
e eles morreram. Aí, irmão, já dá para a gente ter uma ideia de como era a casa de Jó e dos seus filhos. Não era uma casinha qualquer, porque uma casa que cai, né, se fosse uma cabana, iria levar o toldo, mas eles poderiam ser que ficassem vivos. Mas aqui fala que a casa caiu, né, desmoronou-se. Então era uma grande casa, a ponto de trazer os seus filhos a óbito. Então o mal veio. O mal não só tocou a parte material ou os criados. Alguém poderia dizer, não, Jó não questionou, não reclamou com Deus, porque foi a parte material e foi os criados que não tinham seu sangue. Mas agora não, agora são os seus filhos também. Os seus filhos que vão perder a sua vida. Sabe, irmão Marcos, irmão Nelson? Jó, exemplo de homem fiel. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Maravilha. Alguém pode colocar para nós aí quantos compartilhamentos a gente já tem? Nos ajude aí, tá bom? Vamos ver se a gente chega pelo menos a 200 compartilhamentos. E me respondam aí os irmãos. Os irmãos conseguiram abrir a sala de vídeo? Eu não consegui hoje abrir a minha sala virtual. Estou sentindo falta dos meus irmãos na sala virtual. Então, eles morreram. Eles, em uma só noite, todos eles foram dizimados, perderam as suas vidas. E a esposa, irmão Reinaldo Moreira, a paz do Senhor, companheiro, seja bem-vindo, meu pastor, Deus abençoe. A frase amaldiçoa Deus e morre, falando da esposa, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso... obrigado, irmão Nelson. Queridos, estamos com 213 compartilhamentos. Vamos aumentar um pouquinho mais, para ver se a gente consegue aumentar os irmãos que estão visualizando. Hoje nós temos pouquíssima gente visualizando, mas não tem problema não, que vai para o nosso canal. Estamos gravando também para o nosso canal do YouTube. E eu aproveito para te convidar a se inscrever no nosso canal. Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva e seja abençoado com conteúdos de qualidade da palavra do Senhor nosso Deus. Então diz assim, olha, talvez por isso seja o objetivo de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo, você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixa de lutar por isso e aceite a morte. Alguém interpreta desta forma. Outros procuram atribuir um sentido ao texto a qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando a Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca confirma esse fato. Aqui é um assunto muito difícil, porque vamos nos deparar com uma mulher, uma esposa, que por certo amava o seu esposo, tinha um amor grande pelo seu esposo, e ela vai se deparar com o seu esposo vivendo esse momento terrível de enfermidade. E, de fato, eles não tinham entendimento do que estava acontecendo. O que estava havendo ali? O porquê daquilo tudo ali? Como pode um homem que tem tudo de manhã, o homem que tinha tudo até semana passada, hoje não tem nada, está assentado em um monte de cinza, lugar onde ficavam miseráveis, onde ficavam pessoas que não tinham nenhum tipo de esperança? Olha, o que fazer? Então, essa expressão, eu fico com o pensamento da parte de cima, quando ele fala, então, olha, Jó, a ideia de amaldiçoar, olha, Jó, você, nesse sofrimento,
nesse sofrimento? Né? O que você vai fazer mais? O que você vai fazer? Deixa as coisas acontecer, né? Deixa as coisas acontecer. Aceite a morte, porque não tem jeito. Para você estar aí e a gente não está vendo saída, não estamos vendo resultado. Então eu entendo isso. Não é questão de amaldiçoar a Deus aqui, de falar mal contra Deus. Não é falar blasfêmias contra Deus, mas é falando do seu próprio estado. Tá? Vocês se lembram bem que Elias viveu bem menos ou nada relacionado a Jó. Elias não viveu nada de sofrimento, o profeta Elias, e de repente ele vai e pede a morte. Né? No seu ânimo, desejava morrer. Depressão, estado de depressão profunda. Então Jó, mesmo passando por isso, ele vai falar, né, para sua esposa: olha, eu vim nu e eu vou voltar para lá nu. Né? Eu vim nu e vou voltar nu. Então, ele tinha essa convicção, ela não. Porque, na verdade, Deus estava tratando com quem, amados? Oi, irmã Isabel, que pena, né? Que pena que está acabando aí a sua internet. Vê se a irmã consegue compartilhar, se não compartilhou ainda, porque qualquer coisa a irmã assiste pela manhã, manda para mais alguém, né? A esposa vendo seu esposo apodrecendo em vida, ela, no meu entender, pediu para que seu esposo pedisse a morte a Deus. Sim, também, irmã Thelma, tem sentido, né? Como eu disse, era uma mulher que amava o seu marido. Era uma mulher que já tinha tido com esse marido 10 filhos. Viu todo o crescimento do marido, toda a produção que o marido produzia, junto com os seus empregados e filhos. A gente perdeu tudo. Simplesmente, ela não vai ver uma saída. Ela não vai vislumbrar um resultado positivo para a vida deste patriarca. Então, por isso que o que vai acontecer? Ela vai, observando isso, vai dizer então: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas não era isso que Deus queria. Não era isso que Deus estava desejando em Jó. Não era. Então Deus vai dar condição ao irmão Jó de triunfar, meus amados. Nós não somos crentes triunfalistas, mas Deus vai dar condição a Jó de triunfar em meio a esta situação muito difícil. Deus vai honrá-lo de forma extraordinária. Glórias a Deus. Deus também vai te honrar. Deus vai me honrar. Basta nós permanecermos na posição do Senhor. O fato dessa história toda, um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Hoje nós temos um entendimento de falar, porém, naquela época falar era pesado. Sim, irmã Thelma, com certeza. Tinha tudo e ficou sem nada. A diferença aí é o tesouro guardado no céu, que faz, né, irrisório aquilo que possui aqui. Né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui mais de perto. Possui aqui. Jó nos mostra que não devemos ser fiéis só quando Deus nos dá bens, mas independente, né, do que possuímos, devemos honrá-lo e servi-lo com inteireza de coração. Amém. Amém, irmão Marcos Brito, né? Maravilha. Que bênção, né?
É assim que Deus faz. É assim que Deus faz, irmão Severino, seja bem-vindo também. Então, olha, foi isso que aconteceu. Um vento veio sobre a família devastando. E hoje, amados? Não tem vindo ventos também, não? Tem. Hoje tem soprado vento de tudo quanto é lado. Não só do Oriente, mas tem vindo vento do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste. Tem vindo vento de tudo quanto é lado, sabe para quê? Para tentar tirar o servo de Deus da posição que o Senhor lhe tem colocado. Por isso, amados, que é fundamental, irmã Lloyd, que nós permaneçamos firmes no Senhor, firmados em Cristo, tomando posse da vitória, tomando posse desse bem maravilhoso que Deus nos deu, que é a vida eterna. Irmã Adelvira, né? Amém. Tem meia hora de palavra ainda, irmã Adelvira. Deus abençoe. Graças a Deus que a irmã conseguiu chegar. Então, amados, diz assim, olha, ainda hoje fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar. Famílias que perderam, sabe? Que perderam, vamos dizer assim, a sua estrutura. Quando filhos não obedecem o pai, pai maltrata filho, filho não obedece a mãe, pai bate na mãe, enfim, filhos espancando seus pais, pais cometendo torturas contra os filhos, coisas desse nível. Então, são os ventos que têm vindo, e sabe quem tem soprado esses ventos contra a família? É o inimigo de nossas almas, não é Deus. Não, porque Deus quer ver uma família sólida, uma família unida, e não uma família sem estrutura. Não, Deus quer ver uma família unida ou forte em unidade com o mesmo propósito. Os ventos estão aí, mas a família que tem o Senhor, esse vento vai vir, mas ele vai passar em nome de Jesus. Você acredita que esse vento vai passar? Você acredita que o vento que sopra contra a tua família hoje vai parar de soprar em nome de Jesus? Se você acredita, aproveite para dar o seu brado de adoração, dizendo, Senhor, eu acredito sim que esse vento vai passar e eu vou tomar posse da vitória do Senhor Jesus na minha vida. Oh, maravilha, graças a Deus. Então, queridos, é preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. O antídoto para que tenhamos, irmão Reinaldo, irmã Adelvira, uma família abençoada, irmã Graça Santos, sabe qual é a receita? É nós estarmos com a palavra e estarmos em oração. Eu, a irmã Thelma, nós temos 3 meninos. O meu mais velho já é um adolescente juvenil, mas eu tenho 2 crianças, 2 meninos mais novos. Mas nós temos o cuidado de orientá-los na palavra. A mãe tem o cuidado de orientá-los na palavra. Sabe por quê? Irmã Sueli, irmã Maria Helena, para que eles cresçam enraizados na Bíblia. E a Bíblia enraizada neles. Porque assim não vai ter como separar um do outro. Mas quando nós deixamos as coisas um pouco solta, um pouco naquela expressão lá vão ter, sabe o que acontece? As coisas dão erradas.
Então, por isso que é fundamental, irmã Luciana, que nós cumpramos o mandamento bíblico que é instrui o menino. E nesse caso aqui, não é só instruir o menino ou a menina, mas instrui a família no caminho em que deve andar. Queridos, vamos chegar a 300 compartilhamentos? Nós temos ainda, deixa eu dizer aqui para os irmãos, nós temos, olha, 22 minutos de live ainda. Então, vê se você consegue aí me ajudar para nós chegarmos a 300 compartilhamentos. Vê se vocês conseguem aí, tá bom? Me ajudando aí em nome de Jesus. No terceiro tópico, tragédia de natureza física e de natureza psicológica. A pergunta que fica, qual é a pior tragédia? A física ou a psicológica? Acredito que as duas são terríveis, mas a psicológica ainda é pior. Por quê? A tragédia de natureza psicológica ainda é pior. Sabe por que é pior, queridos? Porque hoje nós nos deparamos com pessoas que não têm nada. Pessoas que você olha, fisicamente estão excelentes, estão bem, estão lindas, maravilhosas, mas o seu psicológico está traumatizado. Já viveu situação traumática que faz com que ela fique presa com a sua psique em alguma situação que não lhe dá prazer, não lhe dá sequer ânimo de viver. Mas que nós tenhamos esse ânimo, esse prazer de estar na presença do Senhor, de estar adorando a Deus, de estar glorificando a Deus, de estar exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Então vamos lá, vamos falar sobre o diabo toca na saúde de Jó, saúde física e saúde mental. Deixa eu ver aqui, o nosso irmão Marcos colocou um comentário. Pastor, imagine o psicológico de um homem que de uma hora para outra tem que enterrar 10 filhos, quando filhos devem sepultar os pais e não os pais sepultar os filhos. Jó, com certeza, né? Jó, com certeza, ficou muito abalado. E o seu sofrimento foi muito grande, pois perdeu os 10 filhos, né? De uma só vez. Ele foi muito zeloso para com seus filhos, né? E o interessante, irmão Marcos, não blasfemou contra a Deus. Irmã Lena, obrigada, irmã Lena. Irmã Lena sempre compartilhando com muita gente. Obrigado, irmã Lena. Então nós vamos chegar, se Deus quiser, a 300 compartilhamentos. Em nome de Jesus. Diz assim então, olha, o diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. Por que, alguém pode pensar, Deus permitiu que Satanás fizesse tudo isso com Jó? É simples a resposta. Difícil de compreensão, mas simples a resposta. É porque Deus estava deixando para nós uma lição. Uma lição. Que se nós dermos bons testemunhos para com Ele, toda situação externa, nós venceremos para a glória do Senhor.
Quem é que vai fazer o 300 compartilhamentos aí? Já está quase chegando. Hein? Daqui a pouquinho nós vamos bater os 300. São 300 famílias, serão 300 famílias. Já são 281 famílias recebendo esta palavra. Família multiplicada por 1.000, por 2.000, por 3.000, por 5.000, por 10.000. São milhares de pessoas sendo alcançadas com esta mensagem. E Deus há de falar. Queridos, eu ainda vou ver testemunhos. Vou ouvir testemunho das maravilhas que o Senhor tem operado através da nossa vida e da sua vida também, por meio dos seus comentários, na vida de alguém. Irmã Creide, né? Deus abençoe. Daqui a pouquinho, irmã Creide, vamos estar orando sim, em nome de Jesus, tá bom? Então, ele tentou nos bens, nos familiares, mas agora ele vai tentar diretamente contra o patriarca. Só que mesmo assim, ele não vai conseguir o que ele desejava. 2, saúde física. Né? Em nome de Jesus a vitória vai chegar, já chegou em nome de Jesus. Né? O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna. Desde a planta dos pés ou do pé, até o alto da cabeça, irmã Lena. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via cometido de uma grande desgraça. A desgraça, o mal, havia chegado à casa deste patriarca. E agora o mal chega no corpo deste patriarca. A ponto dele fazer o quê? Diz assim, olha, se via cometido uma... Ele ia para o monte, qualquer pessoa nessa situação, ia para um monte de cinzas, possivelmente, um monte de cinzas o quê? Vamos dizer assim, um lugar onde as pessoas queimavam as coisas, um monturo, lugar onde as pessoas queimavam as coisas, e ali sobrava as cinzas, e quem precisava, tinha algum mal, irmã Elza, Lino, ia para lá, ficava lá, né, com aquela cinza, ficava lá, naquele lugar terrível, o local considerado imundo, com certeza, porque pessoas com diversos males estavam ali. Então, era comum ali o lugar ser imundo, o lugar cheirar mal, né? Aí fala, olha, onde os inválidos, né? E os loucos, aqueles que perdiam as suas mentes, aqueles que de alguma forma estavam, né, sem nenhum sentido na vida, eles iam para ali. E ali, olha só que cena triste, amados irmãos. E o quadro que é pintado é qual? A pessoa ali nas cinzas, coçando com caco de telha, esperava a morte. Esperava a hora que a morte passasse por ali para que ele fosse levado. Esperava a morte. Que coisa! E ali diz que tinha os cães. Aí eu lembrei, sabe de quê? Daquele cão da parábola do Lázaro e do rico, que aqueles cães lambiam as feridas daquele
daquele Lázaro, daquele pobre, daquele mendigo. Então lá não era diferente. Os cães ficavam ali para de alguma forma lamber aquelas chagas daqueles que deixavam. Um quadro, irmão, uma cena desoladora, uma cena terrível de se ver, mas uma cena real. Pessoas dominadas pelo espírito, vamos dizer assim, de tristeza, de desânimo, porque vão fazer mais o quê? Eu não tenho mais esperança. Né? Obrigado, irmã Elza, Deus abençoe. Eu não tenho mais esperança. Então o negócio é morrer. O negócio é deixa as coisas acontecerem mesmo. Aí fala mais ainda, olha, ficava ali, além de esperar a morte, com cães, insetos, um mosquitinho que já pica a gente, já fica rodeando a gente, já fica desesperado. Imagine centenas, milhares desses insetos. E fala mais ainda, aves de rapina, que estavam ali, sabe para quê, queridos? Só para esperar, irmã Valdete, estava ali só para esperar a pessoa morrer para poder já começar a comer a pessoa. Que coisa triste. Obrigado, irmã Delvira. Continue nos ajudando, tá, minha querida? Continue compartilhando sim, sabe? Porque quando a gente compartilha, a tendência é mais pessoas serem alcançadas com esta poderosa palavra. E a gente começa a observar que vai subindo, né? O número de pessoas que vão chegando, vão subindo. Por quê? É um meio que nós temos para a evangelização. É a ferramenta que Deus tem nos dado para pregar o evangelho nesses últimos dias. Então eu acredito que a gente já deve ter passado, se não passamos, estamos próximos de passar de 300 compartilhamentos. Então a saúde física, ela é fundamental para nós. Mas ainda, quando a psicológica também é afetada, o quadro piora mais ainda. Temos um inimigo astuto que não medirá esforços para nos atingir. Precisamos estar em vigilância, pedindo a proteção do Senhor. Né? Deus permitiu a provação de Jó, né? Para provar para Satanás, né? Que na terra ainda existem servos de Deus, né? Ele em tudo, que é exemplo para nós. Jó, né? Diz o nosso irmão Marcos, em tudo ele é um exemplo. O exemplo de pai, que ofertava pelos seus filhos. Tudo indica um exemplo de marido, porque a mulher ficou do lado dele ainda. Um excelente patrão. Um excelente amigo, porque para alguém estar no monte de cinza, se coçando com caco de telhas, ainda receber 4 amigos, é porque era uma boa pessoa. Não era o irmão Henrique, não é isso? Não era um homem mau. Um homem que não inspirava, vamos dizer assim, confiança. Não, Jó era um homem de confiança. Faltam só 4 para 300 compartilhamentos. Quem é que vai completar os 300 aí? Está acabando já. Está acabando, não, está completando, porque depois de 300 vai 301, 302 e vamos em frente. Mas muito obrigado. Então, olha só. Saúde mental. Saúde mental diz assim: não há dúvidas que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico.
Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permite fazer esta dedução. Mas já no início de sua fala é possível perceber esse fato. Está lá no capítulo 3. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que a pessoa chegará a tal ponto. Que ponto é esse? Olhar, dizer assim: poxa vida, o dia que eu nasci foi um dia feliz para meu pai, para minha mãe. Mas hoje, esse dia é um dia que para mim, se não tivesse existido, teria sido melhor. Para alguém não amar ter nascido, é porque o seu quadro é um quadro muito traumático, muito difícil. E eu acredito, amados, que nem eu e nem você ainda passamos por um quadro tão difícil assim. Mas caso você esteja vivendo um pouquinho, acredite, o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de mim. Ele cuida de nós. E Ele quer nos abençoar de forma extraordinária. É fácil? Não. Mas vamos fazer o seguinte: vamos deixar nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então, segundo, não dá para afirmar que ele chegou a entrar no estado de depressão, no estado depressivo. Mas ele foi em uma situação, não sei se existe um quadro além desse depressivo, mas ele foi lá embaixo. Foi lá embaixo, foi lá no fundo do poço. Mas quando já não restava esperança alguma, quando já não esperava nenhum tipo de esperança, permita dizer, o texto não fala, ele lá embaixo no fundo do poço, sem nenhuma corda para subir, porque não tinha saída. De repente, oh glórias a Deus, não foi uma corda que jogaram para ele subir. Foi a mão do Todo-Poderoso. Sabe, irmã Luziete, irmã Maria Helena e irmã Marta, irmão Marcos, irmã Delvira, foi a mão do Todo-Poderoso que foi lá embaixo, aonde ele estava no fundo do poço, e trouxe ele para cima novamente. É assim que acontece. A mão de Deus busca-nos aonde estamos. Aonde nós estamos, ela vai e nos traz de volta. Ela vai e age na nossa vida. Ela vai e opera o milagre na nossa vida. E depende do lugar que nós estamos, o braço forte do Senhor vai lá e nos coloca de pé. Foi isso que aconteceu com Jó. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para voltar atrás. Tinha tudo para negar. Mas ele confiou. Ele confiou em Deus. E o Senhor estendeu a mão para ele e o levantou. Acredite,
o Senhor também está estendendo a mão para mim e para você. E Ele nos levanta para a glória do seu nome. Ele nos levanta. Para concluirmos, amados, diz assim: ainda que mantivéssemos sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica que uma pessoa chega a esse ponto. Jesus chegou a esse ponto. Jesus disse para o Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Sabe, irmã Zuma, irmã Lena, irmã Maria, irmã Marta Lino, irmã Maria das Graças, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu estou nesse quadro difícil, mas tenha misericórdia, meu Pai. Não faça o que eu quero, mas cumpra a tua vontade na minha vida. Foi o quadro difícil também que Jesus estava. Nessa lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com fé, uma fé inabalável, mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante das calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó. Mas não conseguiu executar o seu intento, a sua vontade, o seu querer. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Qual é a nossa posição diante da provação? Qual é a posição? Vamos deixar ser vencido por ela ou vamos vencê-la em nome de Jesus? Jó permaneceu fiel até o fim. Devemos perseverar até o fim para sermos salvos. Esta será a vitória de Deus em nós e a derrota de Satanás. Perseveremos até o fim, pois esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Diz o irmão Marcos, é a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Então, meus amados, usemos a nossa fé para exaltarmos ao Senhor, para glorificarmos ao Senhor, para exaltarmos o nome do Todo-Poderoso, né? Porque só Ele merece. Então, queridos, em meio a tantas situações que estamos vendo, vivendo, presenciando, só Deus para nos manter de pé em sua presença. Glória a Deus, amém, irmã Zuma. Que seja, irmã Zuma, o nosso real desejo, nos mantermos de pé, né, até o fim da nossa caminhada, da nossa trajetória aqui. Porque fazendo assim, o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a nossa vida. Eu quero orar com você, meu amado, minha amada irmã, que pôde ficar comigo essa 1h30 aproximadamente no estudo devocional da Palavra de Deus, gravado para o nosso canal do YouTube e para a nossa escola bíblica dominical. O meu desejo é que o poder de Deus te alcance, que o favor de Deus te alcance. E você que está vivendo situação parecida
situação de tristeza, de pesar, de sofrimento, acredite, o Senhor, Ele está com as suas mãos estendidas sobre você e Ele te dará a vitória que você precisa. Vamos orar por todos os irmãos, por todas as irmãs da live, por todos que estão com as suas necessidades, você no canal do YouTube também. Oraremos por você, para que Deus continue lhe abençoando de forma poderosa. Amém, irmão Marcos? Deus abençoe o irmão também com esses comentários maravilhosos da parte do Senhor. Oremos. Senhor, Deus e Pai, obrigado por esse estudo dessa noite, quando tratamos o drama de Jó, como perdeu seus filhos, bens, como o seu filho foi parar naquele monte de cinzas, ó Pai, sendo uma situação calamitosa, uma situação tão terrível. Quando ele vai, Pai, estar ali com um caco de telha coçando o seu corpo, eu quero lhe pedir, Senhor, por misericórdia, que o Senhor possa atuar e agir nas nossas vidas. Nós temos pessoas que são seus servos, outros não. Mas uma coisa é certa, todos nós dependemos do teu milagre. Todos nós dependemos do teu favor. E cada um que pôde participar nessa noite comigo, ó Pai, dessa gravação, desse estudo, eu quero liberar um milagre, uma palavra de milagre, de bênção sobre essas vidas. Continue trazendo saúde e paz a todos que estão precisando. E os que de alguma forma estão sofridos, tende compaixão estendendo as tuas mãos, meu Senhor. É a oração que eu faço a Ti, com ações de graça, em o nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. E nós que louvamos o Teu nome e entendemos que a luta vem, o mal chega, mas o Senhor é maior do que tudo isso e é poderoso para nos garantir a vitória. Os Teus filhos que estão pedindo oração, responde, por favor, Pai, com poder e com autoridade. Os abençoa e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmã Sueli. Vamos estar orando sim amanhã. Vamos estar logo mais, né? Vamos estar colocando o nome dele nas nossas orações. Hoje nós oramos por todos os irmãos, né? Por todos os irmãos da live, por todos os irmãos que puderam chegar para juntos glorificarmos ao Senhor nosso Deus, né? Terminamos um pouquinho antes da meia-noite, né? Oramos pelos irmãos da nossa live, da nossa transmissão, e eu quero agradecer ao Senhor por tua vida, por tua casa, por tua família, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Creia que o favor de Deus vai tocar a tua vida, vai tocar a tua casa, vai tocar a tua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma canção que fala, né, que o importante é que ele cresça, o importante é que eu diminua. Na verdade, querido, é isso mesmo, que a nossa vida nas mãos do Senhor seja uma vida de vitória,
uma vida cheia dele, cheia da presença dele. Logo mais, né, ou sábado, nós estaremos, tá, transmitindo a nossa live. E eu quero contar com você. Só uma pergunta. Conseguimos bater os 300 compartilhamentos? Hoje mesmo vamos estar postando. E eu não estou fazendo mais edição do nosso material. Então hoje mesmo, se der certo, já vou estar colocando no nosso canal do YouTube, tá bom? Deus abençoe, irmã Lloyd. Sábado tem mais, às 23h15. Podendo participar, vai ser uma bênção. Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós. Que amamos e aguardamos a volta do Senhor, e todos nós que cremos dizemos amém, em nome de Jesus. Muito obrigado por tua presença e participação nessa live, gravação da 4ª lição da EBD, o drama de Jó. Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente noite e madrugada de um sono reparador na presença do Senhor Jesus. Amém.